seja muito bem-vindo a mais um episódio do Giro 180 Graus Experience. Hoje é um bônus super especial com uma amiga super querida minha, a Dani Hartley. A gente vai estar conversando sobre alimentação. Amiga, Dani, se apresente aí pra gente. Olá, muito prazer. Novamente sou a Dani Hartley. Eu nasci e cresci frequentando a Igreja do Riacho Grande. E aos 17 anos eu vim para os Estados Unidos fazer um curso de saúde e evangelismo por 2 anos, que me proporcionou a experiência do Giro 180. A minha vida se transformou desde então. Eu mudei o meu estilo de vida para uma maneira muito mais saudável e desde então eu tenho só aproveitado dos benefícios dessas mudanças. E hoje continuo morando nos Estados Unidos, sou casada, tenho 2 filhas e viajamos por muitas partes do mundo ensinando as pessoas os princípios de saúde, princípios de missões e também de vida familiar. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Muito bom, viu, Dani? Tô animada pro nosso bate-papo. Bom, pra gente começar, você já tocou num ponto maravilhoso. Quais são os principais princípios, assim, da alimentação saudável? A alimentação é um assunto bem complexo, né? Sim, E eu com creio que certeza. para começar, o seu principal princípio deve ser a sua motivação. E a minha maior motivação eu encontro em 1 Coríntios 10:31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a honra e a glória de Deus. E eu acho que esse deve ser o primeiro pensamento. Por quê? De fazer qualquer mudança para uma vida mais saudável. Por que fazer qualquer mudança para uma dieta mais saudável? É simplesmente para agradar e adorar e trazer glória para Deus. Mas claro que existem outros pontos práticos que a boa nutrição exige. Primeiro são as boas decisões na seleção dos alimentos. Estudos comprovam hoje em dia que a dieta mais saudável é a dieta à base de plantas, alimentos não processados, não industrializados, livres de corantes e aditivos, com baixo teor de açúcar, baixo teor de gordura, livre de colesterol, baixo teor de sódio e também o consumo diário de alimentos frescos. Número 2 é o equilíbrio e a variedade dos alimentos consumidos, porque nem tudo que é saudável deve ser comido em demasia e nem comido todo dia, certo? Então, a variedade dos alimentos e o equilíbrio na quantidade também é muito importante. Número 3 seria a escolha baseada em pesquisas científicas de qualidade, porque hoje em dia você pode encontrar muitas opiniões diferentes, e a melhor maneira de saber se é uma pesquisa científica de qualidade é comparar com a palavra de Deus. Nós temos instruções riquíssimas nos livros de saúde da nossa igreja, onde nós podemos encontrar as bases, os fundamentos da alimentação saudável, tá? Então, quando a gente vê um estudo e começa a se entusiasmar com ele, é sempre bom trazer e comparar, para ver se ele vai de acordo com aquilo que nós já recebemos de Deus. Com certeza. Ponto número 4, consumo diário de água e apropriado, em geral de 8 a 10 copos por dia, isso fora das refeições. E também ter um intervalo de no mínimo 5 horas entre uma refeição e outra. E eu sei que esse é um ponto de bastante controvérsia, mas está lá escrito nos ensinamentos de Deus. E as pesquisas hoje indicam que evitar a ingestão de comida entre as refeições é um dos 7 fatores que contribuem para a longevidade até. Uau! Número 6 é a regularidade. Nós temos ritmos circadianos, que é praticamente o nosso relógio interno do organismo, que se preparam horas antes de receber o alimento. Então, a pessoa que tem regularidade na alimentação dela, ela vai estar muito mais preparada para digerir aquele alimento da maneira mais eficaz, porque a produção de enzimas, de suco gástricos é feita antes do alimento chegar. E a pessoa que não tem essa regularidade deixa o organismo confuso e assim existe um retardo da digestão e muitos malefícios vêm através da fermentação que causa ali no organismo, tá bom? Então esses são os 6. Óbvio, nós temos as recomendações gerais de nutrientes que variam um pouco entre um país e outro, entre um nutricionista e outro, mas em geral de 55% a 75% de carboidratos, 15% a 30% de gorduras, 10% a 15% de proteínas e pouco sódio e muitas frutas e muitos vegetais e muito alimento fresco. Então essas seriam as recomendações gerais da nutrição saudável.
Muito bom, muito interessante. E assim, pensando nessa quantidade de alimentação que você comentou, é importante a gente levar em consideração a combinação dos alimentos, ou tanto faz o que eu vou fazer de mistura e tudo mais. Como é que funciona isso? Eu acho que é importante, mas eu preciso ressaltar que eu acho que muitas pessoas dão muito mais importância ao que já é importante. Sim, vou começar desse jeito. E para começar respondendo essa pergunta, eu vou responder com uma citação do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 109, que diz: não tenhais à mesa, numa mesma refeição, variedade muito grande de alimentos. 3 ou 4 pratos são o bastante. Então, como uma regra geral, 3 ou 4 pratos diferentes são bastante. Agora, por quê? Cientificamente falando, nós sabemos que cada alimento tem uma composição única de nutrientes. E você precisa de enzimas específicas para conseguir digerir aquilo. Quando você começa a introduzir muita coisa diferente, muitos pratos diferentes e faz uma combinação muito complexa, isso causa um retardo da digestão, justamente porque vira uma confusão no organismo e eles têm que tentar quebrar tudo aquilo para você ter a absorção apropriada. E é por isso que é mais saudável que você limite o consumo de certos alimentos naquela refeição. Agora, uma citação que é muito usada nessa combinação de alimentos é a da Ciência do Bom Viver, página 299, que diz: não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Ok? E muita gente para ali no ponto. Não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Agora, o que é uma banana? É uma fruta, né? É fruta. O que é uma melancia? É fruta. E o que é um pepino? Aí já não é, já é legume. Ele é Certo? fruta. É fruta, é fruta. Bom dia. Exato. Então, Não tinha pepino é ideia. fruta, tomate é fruta, azeitona é fruta, abacate é fruta, limão é fruta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em ler a citação fora do contexto. Porque uma vez que você lê isso, de repente o tomate não pode mais estar na salada, a azeitona não pode estar mais na salada, e nem Verdade, o limão, nem nada. Então, agora, continuando a citação, se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará com frequência perturbação, incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar as frutas numa refeição e as verduras em outra. Essa é uma regra geral? Não, porque tem um se ali. Se a digestão é deficiente. Então, eu creio que, como regra geral, é melhor. Se você pode comer as suas frutas de manhã e a sua verdura na hora do almoço, muito bom. Mas isso significa que qualquer pessoa que comeu uma fruta, ou comeu um pepino, um tomate, uma azeitona, um abacate, um limão, eles não têm digestão? Não necessariamente. Então, a gente tem que sempre ler o contexto, entender do que ela está falando e levar em consideração o nosso próprio organismo. Porque aquilo que faz mal para mim, não faz para você. E o que faz mal para você, talvez não faz para mim, certo? Certo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Em geral, melhor não ter muita variedade de alimentos, comer no horário certo, não beber água com as refeições. Isso vai te proporcionar uma digestão mais saudável. Agora, qual é a base científica desse não comer frutas e verduras ao mesmo tempo? O que acontece? Frutas são digeridas em 1 ou 2 horas, ok? Quando você come, por exemplo, só frutas, em 2 horas essa fruta já saiu do seu organismo. Quando você come verduras, é de 3 a 4 horas, então é quase 2 vezes mais o tempo. E o que acontece? O estômago não libera o alimento para passar para o próximo passo da digestão, que é no intestino, até que tudo esteja já quebrado, através do suco gástrico. Então, a fruta fica lá esperando até a verdura tá bem quebrada. Entendi. E nesse processo de espera, pode ser que essa fruta cause uma fermentação e pode ser prejudicial a pessoas que já têm como que diz? As pessoas que já têm o estômago fraco, têm a digestão deficiente, enfim. Então, em geral, assim. Só que para terminar esse assunto, eu vou terminar com uma outra citação que praticamente traz o equilíbrio. Testemunhos para a Igreja, página 7. No uso dos alimentos, devemos exercer discernimento e bom senso. Ao percebermos que certo alimento não nos convém, não precisamos escrever cartas de consulta para aprender a causa do distúrbio. Mudemos a dieta, usemos menor quantidade de alguns alimentos, experimentemos outras preparações. Logo saberemos o efeito que sobre nós tem certas combinações. Como seres inteligentes, estudemos individualmente os princípios e usemos a nossa experiência e discernimento para decidir quanto a que alimentos mais nos convém.
Então, se eu fiz uma combinação que não me caiu bem, eu não preciso escrever cartas para tentar entender. É só você mudar. Mudou? Tenta uma coisa diferente amanhã. Se te caiu bem, então você já sabe que aquele de ontem já não deu certo para você, entendeu? E não Entendi. tentar colocar isso como regra para todos, porque aquilo que não me cai bem pode não ter efeito nenhum em outra pessoa. Uhum. Nossa, perfeito. E assim, pensando assim na questão de suco detox, eu falei isso porque mistura às vezes um pouquinho de um pouquinho de outro. O que que você pensa sobre isso? Tem algum benefício? Como é que funciona? Como que eu devo fazer? Ah, hoje eu acordei com vontade, eu vou assim de boa. Como é que funciona? Então, eu acho que depende. Vamos dizer assim, depende. Existem programas de detox que são feitos assim por 10 dias, por uma semana, por 2 semanas, que é só suco detox. E existem pessoas que fazem os sucos tipo do plano do detox para Uhum. complementar a alimentação deles. Uhum. Esses sucos de detox, eles são riquíssimos em nutrientes, certo? Porque é uma Sim. concentração grande, principalmente quando você começa a pôr as verduras ali dentro, você consegue comer nutrientes que saem do suco que você não conseguiria ingerir só comendo a verdura. Então, eles são altíssimos em nutrientes e consumidos por um período específico, eles podem sim ajudar a limpar e purificar o organismo. Uhum. Só que dietas líquidas apenas, e eu vou focar nesse detox de programas detox, certo? Entendi. Certo. Dietas líquidas apenas podem proporcionar malefícios à saúde e elas deveriam ser recomendadas apenas em caso de tratamentos médicos sob consulta de um profissional. Por quê? Porque o nosso organismo não foi feito para viver de sucos, certo? Uhum. Certo. Até os 6 meses de idade, a nossa dieta é líquida. Depois Uhum. disso, Deus fez o organismo de uma maneira que ele se preparasse para receber alimento sólido. E quando você se coloca nessa dieta líquida por muito tempo, você acaba causando um distúrbio no seu sistema. Hum. Também é uma dieta que é pobre de fibras, porque nos sucos você Sim. retira a fibra dos alimentos. E é gozado dizer, mas o melhor detox do organismo é a fibra, certo? Então, a fibra, ela é a vassoura do nosso organismo, ela vai fazendo a faxina lá dentro. E quando a Uhum. gente tira a fibra da nossa dieta, você causa como que é um desequilíbrio ali, porque ela é quem ajuda a limpar e também é que te ajuda a controlar o apetite. Dieta de suco detox é baixa em caloria, causa perda de peso muito rápido, que, Uhum. infelizmente, depois que a pessoa volta a comer, ela acaba ganhando mais do que ela perdeu. Porque aí o organismo Entendi. tenta reter, ele tenta reter tudo que você não teve por essa semana, entendeu? Uhum. É uma dieta que é baixa em proteínas e gorduras, em muitas vezes, e um período extensivo pode causar desnutrição. E, óbvio, consumir uma dieta bem equilibrada, à base de plantas, beber bastante água e comer bastante fibra é a melhor maneira de você incentivar as funções naturais do organismo de desintoxicação. Que Deus legal. nos deu órgãos de desintoxicação do organismo. E nós Uhum. podemos, da maneira que nós comemos, fazer com que esses órgãos trabalhem em sua maneira mais eficaz, certo? Uma Uhum. outra maneira de você fazer um detox no organismo é jejum intermitente, tá? Existem Uhum. muitos benefícios do jejum intermitente, que é ficar em jejum um certo período do dia. Inclusive, até a Ellen White recomenda que, para muitas pessoas, 2 refeições por dia seria o ideal. Não é uma regra para todos, mas ela fala, a maioria beneficiaria de comer apenas 2 vezes por dia. Enfim, Uhum. concluindo esse assunto, o maior benefício do suco detox é a supernutrição, certo? É uma Entendi. concentração alta de nutrientes. Porém, comer o alimento em seu estado mais natural proporciona o maior benefício, porque ele está completo e você tem a fibra e tudo e tal. Agora, eu amo fazer suco detox, mas tipo, eu bebo suco detox e eu como meu café da manhã depois, entendeu? Uhum. Entendi. Dá uns minutos. Então, você fazer essa combinação. E eu sei de pessoas, por exemplo, falando sobre a combinação de alimentos, que quando faz esse suco e deixa a fibra da verdura ali, eles causam fermentação. Então, Entendi. porque você tem a fibra da verdura, que vai demorar 4 horas para digerir, com Uhum. muito açúcar da fruta. Que o açúcar já causa uma fermentação mais rápida e fica aquilo ali sentado no organismo. Então, ter certeza de que ele está bem coado, tira toda a Uhum. fibra dele para que ele não cause a indigestão.
Nossa, que legal. Isso entra muito, eu acho que em relação ao tomar suco com a alimentação, entra nessa Sim. linha? Que É que na interessante. verdade não beberem com as refeições é a melhor coisa, porque quanto mais líquido você tem no estômago, mais tempo demora para fazer a digestão. Porque primeiro tem Hum, que absorver toda a água para depois começar a digerir os alimentos. Então, por isso que nem água é recomendado beber junto com as refeições. entendi. Uau, legal. Muito bom, já tô aprendendo horrores. Amei. Brincadeira. E aí, pensando assim, quem mora na cidade grande, mora em São Paulo, enfim, outros lugares aí, que não tem a oportunidade de, por exemplo, morar do ladinho da sua hortinha, que você vai pegar lá a comida de verdade, por assim dizer. Quais dicas que você tem, assim, para a gente aplicar na vida, para a gente ser mais saudável em relação à nossa alimentação, mesmo morando nas cidades grandes? Existe um ditado que diz: a vida agitada é inimiga da alimentação saudável, certo? E, Uhum. infelizmente é uma grande verdade, porque a dieta da horta para o prato seria a mais saudável, mas não é impossível nas grandes cidades. Eu acho que o primeiro ponto é você fazer sábias escolhas, porque o McDonald's está ali, mas também está a feira de quarta-feira, certo? Então, opções saudáveis estão por todas as partes. E olha, ultimamente, quando eu tenho ido ao Brasil, eu estou surpresa com a quantidade de restaurantes com essa vibe de mais saudável. Às vezes nem são vegetarianos, mas eles têm, assim, muitas opções cruas, muitas opções que me atraem, até mesmo nas grandes cidades. Às vezes é até mais fácil de você encontrar essas opções nas grandes cidades do que é nas cidades menores. Então, assim, procure nas feiras os alimentos sazonais. Por que os alimentos sazonais? Porque eles têm menos químicos, porque eles estão crescendo naquela época, eles não precisam ser colhidos tão verde, não precisam de tantos químicos para poder preservar o alimento que não era para crescer naquela época. Eles são mais saudáveis e os preços também são mais acessíveis. Comprar mais alimentos frescos e menos processados. E eu sei que muita gente tem que trabalhar e tem que comer perto do trabalho, e às vezes as opções que tem perto do trabalho não são as opções mais saudáveis. A marmita, ela é do passado, mas ela ainda funciona. Eu sei que é tipo uma coisa do passado quase, mas a marmita ainda ela é eficaz. Então, se você quer realmente fazer essa experiência e a mudança 180 na sua vida, às vezes você tem que fazer o esforço de fazer um planejamento para que você tenha o seu alimento que você sabe e confia que aquilo realmente é o mais saudável. Por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes restaurante vegano e vegetariano não significa restaurante saudável. Tá? Isso é Então, verdade. mesmo dentro dos restaurantes vegetarianos, a gente tem que fazer escolhas sábias, porque batata frita e algodão doce é vegano. Então, Verdade. assim, buscar opções saudáveis, se você tem perto do seu trabalho, da sua escola. Se você não tem, levar de casa é uma ótima opção. Uhum. Perfeito. Sem desculpas, né, Dani? Sem desculpas, Sim, realmente. sim. Muito bom. Nossa, maravilhoso. E assim, pensando agora já nos alimentos específicos. Açúcar é um mal danado. É, ele mexe com uma parte do cérebro que a cocaína também mexe. Enfim, toda essa questão complexa. Como É. que a gente pode substituir isso? Porque, nossa, a vontade que dá do açúcar dá até uma raiva de sentir essa vontade. E como que eu posso deixar de comer? Você tem alguma dica? Ah, sim, voltando para o açúcar sendo ruim, muito. Inclusive, as pessoas às vezes falam muito do sal e falam um pouco do açúcar, né? Mas o açúcar, ele é às vezes até pior do que o sal. Porque o sal tem um limite que você consegue suportar na boca, né? O açúcar não, o sal é o limite. Quanto mais gostoso fica. Mas os primeiros passos eu creio que número um, conscientização. Primeiro, entender o porquê eu não devo comer. Se você é viciado em açúcar, eu estudaria sobre os efeitos do açúcar no cérebro, no organismo, a curto prazo, a longo prazo. Estuda, porque talvez a ciência pode te convencer. Segundo é a motivação. Sim. Qual é o seu maior objetivo? Você está percebendo que o açúcar se tornou um deus para você, que você não consegue viver sem? Então, você tem que manter esse objetivo em mente. Eu quero parar de comer açúcar, ou eu quero reduzir 50%, ou eu quero evitar o açúcar, porque eu sei que isso tomou um lugar na minha vida, que eu não quero que tome, isso está me controlando, eu não estou conseguindo mais controlar ele. Então, a sua motivação. E o terceiro é a repetição. Negar o doce mesmo sem vontade de negá-lo, certo? Então, às vezes você faz um propósito, 20 dias sem comer o açúcar.
E esses propósitos até que dão certo. Só que se no dia 21 você voltar a comer igual você comia antes, não valeu, né? não valeu. Então é uma mudança assim para a vida que você vai fazer. Eu quero hoje reduzir ao máximo quando eu posso. Vou dizer, eu nunca mais vou comer açúcar na minha vida. Talvez você consiga, eu não consegui ainda. Faz 17 anos que eu vivo essa dieta, eu não consegui. Mas eu consegui reduzir e consegui encontrar muitas alternativas para saciar esse desejo que a gente sempre tem. Principalmente mulheres, existe um período específico do mês que a vontade de comer açúcar parece que vem do além. E se a gente não tiver essas alternativas e aprender a negar a vontade até criar um hábito, você vai acabar cedendo. Agora vamos entender um pouquinho sobre o açúcar. O açúcar refinado é qualquer açúcar que é removido da planta onde ele ocorre naturalmente, tá? Então existem diversos tipos de refinamento. Por exemplo, o suco, ele é parcialmente refinado, porque ali você tem uma concentração de açúcar da fruta que já não está mais na fruta porque você arrancou a fibra, certo? Então, o açúcar comum, ele é completamente refinado, aquele açúcar branco que fica na mesa da casa da nossa avó. O mel, até o mel, ele é refinado pelas abelhas, certo? Então, a Bíblia diz, mel é muito bom para você, mas a Bíblia também diz no mesmo livro que comer muito mel não é bom. Então, assim, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Agora, eu conheço muitas pessoas que dizem, não, eu fiz esse prato, não tem açúcar. Nossa, não tem açúcar, mas tá tão docinho. Não, eu uso demerara. Tenho umas notícias, demerara é açúcar e é açúcar refinado. Açúcar mascavo, ele é açúcar refinado, açúcar de coco, mel de agave, tudo isso é açúcar refinado. Então não adianta você arrancar o açúcar branco da sua dieta e colocar a mesma quantia de açúcar demerara e dizer, não como mais açúcar, eu como só o açúcar saudável, porque o açúcar é açúcar e o efeito no organismo, ele é igual, tá? Então, ele cria esse ciclo vicioso. Por quê? Porque ele coloca uma quantia muito grande de açúcar de uma vez no nosso sistema, que faz com que a produção de insulina seja muito rápida, muito alta, para você conseguir absorver todo esse açúcar. Aí depois existe uma queda muito grande e a pessoa começa a se sentir fraca, debilitada, cansada, tremor. E qual é a fome, entre aspas? E aí o que eles fazem? Comem mais açúcar. Então é um ciclo vicioso de altos e baixos, ok? Agora, conselho sobre o regime alimentar. Diz, quanto menos comidas doces comermos, melhor. Elas causam perturbações no estômago e produzem impaciência e irritabilidade nos que se habituam a usá-las. A gente vê claramente que muitas pessoas eles precisam do açúcar para manter a paz. E quando chega nesse nível, você sabe que você é viciado nisso, tá? E para fechar esse assunto, eu gostaria de trazer as alternativas prejudiciais. Por quê? Porque hoje em dia, muitas pessoas não comem o açúcar, eles usam o adoçante, as gotinhas. Adoçantes sintéticos e artificiais são piores do que açúcar, ok? Para a pessoa diabética, ele talvez não tenha o efeito que o açúcar teria nela. Por quê? Porque ele não aumenta a glicose do sangue. Porém, ele é carcinogênico, aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, causa resistência à insulina, ou seja, a pouca insulina que você consegue produzir, você causa uma resistência nos receptores de insulina e aí você não consegue equilibrar esse açúcar do sangue. E aumenta, assim, o risco de diabetes tipo 2 e doenças neurológicas. Então, hoje em dia, eles têm falado mais sobre os perigos do adoçante, que no passado ninguém sabia. A adoçante virou a alternativa melhor para o açúcar. Então, a gente tem que treinar a nossa mente que nós precisamos reduzir a indigestão e não substituir o vício com essas alternativas que são mais prejudiciais do que o açúcar em si, certo? Complicadíssimo, sim. E dicas em gerais alimentos processados contêm açúcar. Você precisa ler as suas tabelas nutricionais para ver quanto açúcar tem ali, porque muitos alimentos escondem a quantia do açúcar. Você não fazia ideia que ali tinha 20 gramas de açúcar dentro de uma sobremesa que você comprou. Adoçar sobremesas com frutas secas, lembrando que frutas secas têm bastante caloria também, então você tem que ter bastante equilíbrio. E comer uma dieta alta em fibra, porque a fibra ela te dá uma sensação de saciedade. E faz com que você tenha menos desejo de coisas doces, porque você tem uma estabilidade na sua glicose do sangue. Não fica nesses altos e baixos de queda de você. Então, a fibra, ela te ajuda nisso.
E evitar frituras, porque eu não sei vocês, mas quando eu como assim muita junk food, depois eu tenho vontade de comer doce. Mas, tipo, nada melhor do que depois É obrigatória a sobremesa depois, né? um prato de batata frita não tem nada mais gostoso do que um sorvete, entendeu? Então, assim, a mente associa uma coisa a outra, tá bom? É uma avalanche, né, de sentimentos, né? Vai uma coisa ruim, ai, gente, até é um caos terrível. Nossa, mas que Sim. legal esse negócio da fibra que você comentou. Eu já fui pensando na minha vida, como eu posso aplicar. Achei maravilhoso. Espero que quem também esteja assistindo, amigo, se do outro lado também esteja assim nessa vibe. Tá, beleza. Açúcar é um ponto tenso, mas também tem mais um tenso, porque a gente traz aqui as verdades, né? Vamos lá. A cafeína. Tem algum malefício? Falaram lá no Ciência do Bom Viver, por exemplo, que era ruim, mas será que isso aplica hoje? Como é que isso funciona? Ellen White estava errada, já passou esse tempo. Você passou isso, enfim. Bom, Ellen White foi a profeta escolhida por Deus para preparar o povo no tempo dos fins, né? Então, se nós estamos vivendo nesse tempo, então o que Ellen White disse não pode ser coisa do passado, porque ela falou justamente para nós, certo? E é assim, não é só na Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Regime Alimentar, o livro Temperança tem inúmeras citações que falam sobre a cafeína. Diz que eles estimulam por um tempo, depois as nossas energias ficam debilitadas, causa uma sensação de depressão. Temperança, página 79, diz: o dinheiro gasto em chá e café é pior que desperdiçado. Aos que o tomam, eles só fazem mal, e isso continuamente. Em Temperança, página 79, ela também chama o chá e o café de veneno lento, porque as pessoas acham tão inocente, mas é um veneno lento. E, assim, na época de Ellen White, ela escreveu muito sobre o chá e o café. Nós sabemos que ela está falando do chá preto, do chá verde, aqueles que contêm cafeína, certo? Sim. Só que hoje em dia não são só essas coisas que contêm cafeína. E às vezes a gente foca no café e não olha a foto em geral. Óbvio, o café tem altos níveis de cafeína, mas as bebidas energéticas também têm. O chá preto, o chá verde, alguns refrigerantes, até mesmo alguns medicamentos, o chocolate, o seu açaí com guaraná. Inclusive o Nossa, guaraná que tem muita deprimente. cafeína. O guaraná tem muita cafeína. E as pessoas às vezes consomem e não têm ideia do que eles estão consumindo. Então faz assim uma pesquisa para você ver quanto de cafeína tem no xarope do guaraná. É bastante, é bem bastante assim. Enfim, os efeitos da cafeína são inúmeros no sistema nervoso e no cérebro. Produz agilidade, produz depressão, ele dificulta os seus problemas para lidar com depressão, principalmente em mulheres. Óbvio, promove insônia, irritabilidade, inquietação, ansiedade, tremores, dor de cabeça. Pode até agravar alguns problemas de comportamento, principalmente em crianças. E hoje em dia, toda criança é hiperativa, né? Se as crianças são mal educadas, elas são hiperativas. Essas crianças que são hiperativas, elas podem ter o seu comportamento ainda agravado com o uso de cafeína. Diminui a sua habilidade de memória a curto prazo, provoca uma grande dependência. Agora, não só são os problemas neurológicos, porque às vezes a gente só pensa que afeta a parte neurológica. Ela também afeta muito a química do corpo. Ela tem taninos, que é um químico que tem na cafeína, que previne a absorção de ferro. Então, as pessoas que consomem muita cafeína têm uma tendência maior de ter a deficiência de ferro, o que pode causar anemia maternal e também fetal, principalmente para as mulheres grávidas. Agora, também afeta o coração e a circulação, aumenta a pressão sanguínea. Pessoas que já têm uma inclinação para ter a pressão elevada e consomem cafeína, isso só piora. Ela aumenta ácidos graxos livres, o colesterol, níveis de lipoproteína no sangue e também aumenta o risco de paradas cardíacas. Agora, e o sistema digestório? Tem muitas pessoas que sofrem de úlceras e ácidos estomacais por causa da presença da cafeína, sim, porque ela relaxa o esfíncter. A cafeína, ela é como se ela relaxasse, fosse um relaxante muscular, tanto que muitos relaxantes musculares comprimidos têm cafeína neles. Nossa, eu não tinha ideia, que babado, bom saber. E o nosso esfíncter, que é a válvula que fecha o estômago para não permitir que o ácido suba, é um músculo. Então, isso acaba contribuindo para a azia e uma produção excessiva de ácido acaba, então, causando úlceras.
No sistema reprodutivo, ela pode atrasar a concepção, pessoas que estão tentando engravidar e não estão conseguindo, pode causar aborto espontâneo, deficiência de nascença e baixo peso no bebê no nascimento. Piora sintomas da síndrome pré-menstrual, aumenta o risco de câncer de bexiga, aumenta a perda de cálcio pela urina, enfim. Para fechar esse assunto, Ciência do Bom Viver 335. Quanto ao chá, ao café, fumo e bebidas alcoólicas, notem que ela está linkando tudo no mesmo saco, tá? Uhum. A única atitude segura é não tocar, não provar, não manusear. Os que tentam deixar esses estimulantes sentirão por algum tempo a sua falta e sofrerão sem eles. Com persistência, porém, vencerão o forte desejo e a falta deixará de se fazer sentir. Ou seja, quando você vê esses 4 linkados na mesma citação, você vê o nível de perigo. O perigo da importância. Então, assim, a melhor coisa é não tocar, não provar e não manusear. Uau, caramba, muito bom. Fenomenal. E assim, tá, leite. Leite e seus derivados. Ai, o queijinho, misericórdia, é um problema difícil. Eles fazem bem, amiga. Assim, lógico, exceto para quem é intolerante à lactose e tudo mais, mas no geral, o que você diz sobre isso? Olha, o leite contém uma abundância muito grande de proteínas, de gorduras, de açúcares, vitaminas e minerais que são facilmente digeridos por muitos e suprem muitas carências nutricionais do nosso corpo, certo? Certo. Principalmente é muito útil para prevenir má nutrição em casos onde outras dietas seriam inadequadas. Inclusive, há muitos defensores do leite que gostam de usar uma citação do Conselho sobre Regime Alimentar, na página 355, onde ela diz: frutas, cereais e verduras preparados de maneira simples, livres de especiarias e gordura animal de qualquer espécie, fazem com leite ou nata o regime alimentar mais sadio. Então, as pessoas leem isso e dizem: o leite é a melhor coisa. Até Ellen White recomendou que a gente colocasse na comida. Nutrem o corpo e dão um poder de resistência e um vigor do intelecto não produzidos por um regime estimulante. Certo. Mas, em 1899, encontramos a seguinte citação: a luz que me é dada é que não tardará muito, teremos de abandonar o uso de alimentos animais. Mesmo o leite terá de ser rejeitado. Acumula-se rapidamente a doença. Ela está falando aqui sobre a doença nos animais, certo? Então, a doença dos animais está acumulando rapidamente. Então, em breve, em 1899, nós teremos que abandonar o uso do leite. Em 1902, ela disse: diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. 2 pontos que eu quero colocar. Eu não sei você, mas a impiedade dos homens, hoje em dia, eu não consigo imaginar como pode piorar. Certo? Exato, bom ponto. É verdade. E eu não sei vocês, mas 1902... Ela já estava falando sobre isso. É muito tempo atrás. Então, eu não sei quando será esse tempo, quando ela diz que breve virá um tempo. Para mim, breve é breve, não é 150 anos. Então, eu creio que hoje nós já estamos vivendo esse período que ela disse que seria em breve, em 1902, onde a maldade dos homens estaria no seu auge e onde a doença dos animais também estaria ali, certo? Sim. Agora, a gente tem que manter um equilíbrio. Por quê? Porque ela também disse nos seus conselhos que quando eu prego o evangelho aos pobres, sou instruída a dizer-lhes que comam a comida que é mais nutritiva. Nós hoje temos acesso a outros nutrientes, a outras fontes de proteína, outras fontes de cálcio que podem suprir essa necessidade que nós temos do leite, certo? Mas tem muita gente que não tem acesso e nem condições financeiras de comprar. Então, sair dizendo por aí que todo mundo tem que parar de comer leite, independente da sua condição financeira e tudo e tal, não é o ideal. Então, as declarações acima de Ellen White sugerem que houve um tempo em que o leite e os ovos eram seguros e benéficos como alimento. Mas ela diz que haveria um tempo em que isso não seria mais seguro, porém não os classificou no mesmo nível da carne, tá? Ela tem citações que ela diz:
Não devemos classificar o leite e a carne no mesmo nível. Não deve também ser removido dos pobres, que não têm condições de substituí-lo de maneira apropriada, e as pessoas devem ser instruídas em como substituí-lo na maneira do possível, tá? Agora, o que a ciência diz sobre o uso do leite? A primeira coisa que a gente pensa é a saúde óssea, né? Porque Com certeza. a propaganda do leite é a quantia de cálcio. E eu tenho boas notícias ou más notícias, não sei, mas existem maiores fontes de cálcio em fontes vegetais do que você tem no leite. Caramba. Inclusive, o alto consumo do leite tem sido um dos motivos do alto nível de osteoporose em algumas partes do mundo. Por quê? As pessoas estão assim, como assim? Eu bebo bastante leite, como que eu estou desenvolvendo osteoporose? Porque o leite tem uma quantia muito alta de proteína. Além do cálcio, ele tem uma quantia bem elevada de proteína. E o consumo elevado da proteína faz com que o nosso corpo remova? Sim, tá certo. O cálcio do nosso Elimine, organismo. né? Elimina, exato, elimina, era isso que eu queria falar. Elimina o cálcio do organismo. Então, as pessoas acabam perdendo mais cálcio no alto consumo do leite do que desfrutando dos benefícios. Entendi. E, óbvio, o leite tem bastante proteína e tem cálcio, mas ele também é altíssimo em gordura. E muitas pessoas que, principalmente, gostam bastante de queijo, de manteiga, acabam tendo um nível muito alto de colesterol, gordura saturada e essa proteína animal na dieta deles. E a proteína animal está conectada com vários tipos de câncer, até mesmo os ovos, a manteiga, o queijo, todos eles. Intolerância à lactose também é um outro problema. Às vezes as pessoas pensam, ai, meu filho nasceu com intolerância à lactose. Eles estão descobrindo hoje que muitas pessoas desenvolvem intolerância à lactose porque o leite é introduzido quando o organismo não está pronto para recebê-lo, certo? Nossa. Então, você acaba não produzindo a enzima lactase para você conseguir digerir aquela quantia de leite e acaba se tornando intolerante à lactose. Diabetes tipo 1, fizeram um estudo na Finlândia e descobriram que tinha uma conexão forte entre as pessoas desenvolvendo diabetes tipo 1, principalmente crianças, quando o leite foi introduzido na infância. Por quê? A proteína do leite foi introduzida no corpo e ocorreu uma reação autoimune, onde eles classificaram as proteínas do leite como proteínas estranhas. Porque são, certo? Não era para estar lá. Então, eles classificaram elas como estranhas e começaram a atacar essas proteínas e destruíram proteínas que eram idênticas do próprio organismo, da célula beta que produz a insulina do pâncreas, causando assim a diabetes tipo 1. Então, a gente tem proteínas no nosso pâncreas, que é o que ajuda na produção de insulina, que está sendo destruída por uma confusão dentro do organismo por causa da lactose que foi introduzida no organismo. Então, assim, problemas são muitos. O último que eu vou mencionar é a contaminação. Infelizmente, hoje em dia, as vacas estão sendo tratadas da maneira que elas não eram no passado. Exato. Com muitos antibióticos, pesticidas, hormônios e às vezes esse consumo do leite, você não faz ideia do que está vindo, entendeu? Nem é mais leite, né, por assim dizer. Infelizmente é assim. Complicado. E assim, a gente comentou da proteína, né, e tudo mais. Pensando nisso, existe alguma recomendação para a gente não ingerir carne? E aí, dentro disso, tem algumas perguntinhas dentro dessa. Como eu sei quando eu devo parar de comer carne? E, por exemplo, pensando na pessoa que é vegetariana, se, optou por parar de comer carne, é possível não comer carne sem que a gente tenha que... Então, a gente não come carne e não ter que tomar alguma vitamina? Ou, enfim, parou de comer carne, vai ter que ter uma vitaminada lá para dar certo. Ok. Começando pela carne como permissão de Deus, certo? Quando Deus permitiu que a humanidade comesse carne, ele permitiu por um propósito. Tem uma citação que diz que era para reduzir os anos da vida da pessoa nesse mundo pecaminoso. Sim. E nós sabemos que se você analisa a vida das pessoas depois que a carne foi introduzida, que existiu um declínio muito grande de longevidade depois que a dieta carne foi introduzida no corpo.
Deixa eu ver se eu acho que eu tenho essa citação aqui. Ah, aqui. Permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Logo, após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. Então, a gente já não tinha mais o mesmo tamanho físico, já não vivia mais pelo mesmo quantia de tempo. A ciência diz que existe um aumento de doença nos animais, altos níveis de colesterol, maior incidência de câncer, doenças cardíacas, pedras nos rins, osteoporose e doenças autoimunes com alto consumo de carne. Agora, o que é carne, né? Porque hoje em dia você diz, eu não como carne, a pessoa te dá um frango. Exato. Carne é tudo aquilo que tem uma mãe, certo? Então, o peixe também é carne, o frango é carne de peixe, carne de frango, carne de vaca, carne de porco, é tudo carne, tá? Não é carne vermelha que eu tô falando de todas. Óbvio que tem carnes que têm menos gordura do que outra, então ela vai ter, nesse aspecto, menos malefício. Agora, hoje em dia, nem o peixe é seguro, porque os rios, os lagos estão, assim, extremamente contaminados, e esses peixes, eles vêm carregados de metais pesados e de doenças que eles estão pegando ali do rio. Então, Jesus comeu peixe, era uma fase completamente diferente da que nós vivemos hoje, e peixe também é carne, tá? Então, colocando ele no mesmo nível ali. Agora, note, Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que pretendia que a humanidade comesse. Era o alimento do Éden, certo? Era contrário ao seu plano que se tirasse a vida a qualquer criatura. Os frutos das árvores do jardim eram o alimento que as necessidades do homem requereriam. Deus não deu ao homem permissão para comer alimento animal, senão depois do dilúvio. Só que, depois de 1900, quando Ellen White começou a ter as suas visões de saúde, ela começou a dar as recomendações sobre a dieta da pessoa que quer viver da maneira saudável no tempo dos fins. E, assim, ficou bem claro que não era mais para ser. As citações são inúmeras, só não entende quem não quer, porque é muito claro de que esse alimento não é o alimento apropriado para as pessoas que estão se preparando para a segunda vinda de Jesus. Principalmente porque ela embota o organismo e ela faz com que a sua habilidade de usar o seu lóbulo frontal e o seu discernimento seja menor. E nos tempos em que nós estamos vivendo, nós precisamos de muito entendimento. Nós precisamos Dani, ter muito clara. eu acho que assim, não tá perfeito, só assim, porque tem gente que fala, mas você vai ser salvo pela soja. Eu acho que não é aí que entra o mérito da questão, não é? Porque vai falar, porque, enfim, eu acho que é muito nessa questão que você comentou, né? Se não vai te ajudar dentro da guerra espiritual, para a gente ter realmente falar, putz, isso que eu tenho que fazer, ela meio que fosse uma neblina, quando você vai dirigir, fica aquela névoa, te atrapalha para você saber para onde você vai estar indo, né? Eu acho que dentro da batalha da mente, do grande conflito, a carne, nesse sentido, teria essa postura de ser a névoa, né? Que você não consegue enxergar. Então, para não ter aquela questão, né? Tipo, para com isso, que aí é loucura. Não, acho que não, a gente está trazendo o que a gente acredita como povo, né? Então, eu acho que pensar nisso é não entender realmente o propósito do que é ter uma vida saudável e seguir o padrão do que Deus tinha dado lá no Éden, né? Porque, querendo ou não, esse é o nosso intuito, né? De voltar para o que tinha acontecido lá atrás sem o pecado, né? Sim, inclusive vai ser a dieta do céu, né? Não vai estar Ele já lá, vai se preparando, né? não vai estar a picanha lá no céu. Mas eu acho que Exato. você trouxe um ponto muito importante, que é que a dieta não é um ponto de salvação, certo? E eu acho que, infelizmente, a gente só não tem mais vegetarianos na nossa igreja por causa dos vegetarianos. E é triste, Exato. porque às vezes a pessoa se torna vegetariana e ela se torna chata. Todo mundo tem que seguir aquela dieta. Se você não come daquele jeito, você não presta mais para ter esse cargo, porque você come no Exato. churrasco. Eu acho que a dieta ela é progressiva e a luz que Deus nos dá também é. Então, Deus ele vai julgar a gente de acordo com a quantia de luz que nós recebemos. Se você, assim, o Espírito Santo estava trabalhando em você num aspecto que Deus queria que você fizesse uma reforma, que você renunciasse, se era um Deus na sua vida e ele queria que você entregasse, e você resistiu àquilo, Deus vai te julgar por causa daquilo. Mas no céu vai ter muita gente que comia carne, inclusive até carne de porco. Assim, é a realidade, certo? Então a gente tem que entender que Deus não vai julgar pelo que está no teu prato, mas ele vai julgar pelo quanto você
escutou e obedeceu ao chamado que ele fez para você de uma forma individual. Então, Sim, se você está se sentindo incomodado, se você está se sentindo chamado a estudar um assunto, se você está se sentindo incomodado a renunciar a algo que se tornou um Deus na sua vida, esse é o momento. Porque quando Deus chama, ele capacita e ele te dá força para manter nesse propósito, entendeu? Mas não tentar fazer transformações de fora para dentro. É o que eu sempre falo para as pessoas. Quando você começa a transformar as coisas sem ter um chamado, ou sem entender só pela aparência física, é pior do que se você não fizesse, entendeu? Porque vira aí uma hipocrisia, certo? Sim, eu acho que é muito na questão de também a intenção é que você tenha uma vida melhor, né? Então, como você comentou, né? A gente encontra tantas pessoas que não comeram carne e viveram muito mais. Então, por exemplo, né? Então, não é. Acho que essa questão de taxar, tipo, se você não comeu, você vai levar aqui. Não, não é assim que funciona. Eu acho que cada um vive como quer, mas se tem a oportunidade de melhorar, por que não? Né? Eu acho que é nesse Claro, sentido claro. também. E levar assim em consciência aqueles 3 pontos. O primeiro, qual é a sua motivação para parar de comer carne? É porque você quer uma dieta mais saudável? Sim, então vamos estudar quais são outras fontes de proteína que vão suprir a necessidade que eu tinha de carne para que eu não precisa comer. Porque tem muita gente que deixa de comer carne e vive dos embutidos processados vegetarianos que Até que também não ponto são vale nada também? saudáveis. Exato. Então, se realmente é por questão de saúde, você tem que encontrar alternativas que sejam bem mais saudáveis e não só é processado, mas não é carne, entendeu? Porque para o Exatamente. organismo aquilo também é maléfico. Então, a gente tem que encontrar alternativas saudáveis para repor aquilo que Deus está nos chamando a abandonar, certo? Agora, respondendo à pergunta se é possível que te falte alguma vitamina no vegetarianismo, eu acho que existem duas preocupações grandes das pessoas que querem abandonar a carne, ou que contemplam, ou que não querem e estão observando a vida das outras pessoas. A primeira é que você vai ficar sem proteína, certo? Que é o Sim. não, mas é a minha fonte de proteína, como que eu vou fazer para viver sem a carne? A proteína, realmente, ela é bem. A carne, ela é proteína, certo? A Certo. proteína de qualidade, ela é importante, principalmente para crianças que estão crescendo, lactantes, mulheres grávidas e todos precisam de uma quantidade moderada de proteína para manter uma boa saúde. Não importa que tipo de proteína, só a proteína em Sim. geral. Agora, uma dieta empobrecida de proteína, realmente, ela é um perigo muito grande e pode causar deficiências e problemas permanentes, certo? Agora, quando nós falamos sobre carne, peixe, leite, queijo e ovos, nós encontramos ali proteínas que são completas. Como assim completas? São completas porque elas possuem uma cadeia de aminoácidos completas, já que os animais sintetizaram as proteínas que não eram essenciais, certo? Então, você tem proteínas essenciais e não essenciais, combinadas formam a cadeia completa, porque o animal já sintetizou aquilo. Quando você come o produto do animal, ela já veio completa. Então, eu digo que é a proteína do preguiçoso, porque ele não precisa pensar. Eu não preciso combinar a proteína do arroz com a do feijão, porque ela já veio pronta. As proteínas vegetais, elas não foram sintetizadas pelos animais, certo? Porque ela é uma planta. Então, ela não tem a cadeia completa, mas ela possui certos aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais que contém o arroz não é o mesmo que contém o feijão. Então, na combinação de alimentos, você pode, na sua dieta, ter a proteína completa vindo de fontes vegetais. No passado, diziam que a soja era o único alimento vegetal que contém as quantidades significativas de todos os 8 aminoácidos essenciais. Então, diziam que era a proteína completa vegetariana. Hoje em dia, parece que a quinoa também é. Então, serão salvos pela soja e os outros serão salvos pela quinoa. Acho que é por isso que a soja ganhou tanta importância, tal, justamente porque ela é uma proteína que contém os 8 aminoácidos essenciais. Mas quando nós consumimos proteínas vegetais em combinações complementares, o corpo é capaz de sintetizar todos os aminoácidos essenciais e guardá-los no fígado previamente. Esse armazenamento no fígado
é um benefício, porque significa que você não precisa comer todas as 8 na mesma refeição, certo? Ok. Então, Certo. a pessoa pode comer um grão, por exemplo, milho, aveia, trigo, arroz, uma leguminosa como feijão, uma pequena porção de castanhas no mesmo dia para obter a proteína completa. Não precisa ser tudo na mesma refeição. E óbvio, os vegetais e as frutas contêm uma quantia menor de proteína, mas eles também contêm e auxiliam nessa combinação dos aminoácidos que a gente precisa. E é por isso que nós temos que variar os alimentos. Por isso que é tão importante. Porque o que a soja tem, o feijão carioca não tem. O que o feijão carioca tem, o feijão preto não tem. Então, você vai fazendo essa combinação, essa variedade para você ter todas as proteínas. Ou seja, se você é inteligente, se você estuda os alimentos e se você come a quantia certa e a variedade certa, a proteína não será o problema. Inclusive, na dieta ocidental de hoje em dia, o problema é comer proteína demais e não proteína de menos, tá? Verdade. Então, as pessoas estão comendo muito mais proteína do que eles precisam. E é muito fácil você sobrecarregar o organismo em proteína quando você come proteína animal, porque é um pedaço de carne que dá o tanto de proteína que uma pratada de outras coisas dariam, entendeu? Verdade. O segundo ponto, depois da proteína, é a vitamina B12. Porque Sim. existe uma preocupação muito grande, não. Mas de onde... Existem duas preocupações, na verdade. De onde você vai tirar a vitamina B12 e existem os defensores de que você não precisa suplementar a vitamina B12, porque Deus jamais pediria para você ter uma dieta que você vai precisar de suplementação, tá? Então já ouvi os dois argumentos. Tá. Não, agora o que é a vitamina B12? A vitamina B12 é uma vitamina essencial. Ela é importante na formação e amadurecimento dos glóbulos vermelhos, na saúde neurológica e muito mais, ok? E os sintomas de deficiência de vitamina B12, eles são muito variados e às vezes difíceis de detectar, porque pode causar cansaço, sonolência, pode causar assim uma variedade de sintomas e a pessoa demora para conseguir detectar. Só que se não é detectado e tratado, pode levar até a morte. Assim, é uma deficiência super séria. Entendi. Os efeitos da deficiência da vitamina B12 podem demorar meses para serem remediados. Ou seja, uma pessoa que detectou hoje que ele está com uma deficiência super grande de vitamina B12 e começa a suplementar, ele ainda está em risco de morte. Por quê? Porque demora meses para você conseguir chegar no nível certo. Por isso que é difícil, é melhor você não esperar até chegar nesse ponto, porque pode ser irreversível. Agora, a vitamina B12, ela pode te causar deficiência em dois pontos. Primeiro, a falta de ingestão e segundo, a falta de absorção. Porque tem pessoas que até comem, mas não conseguem absorver e outros que decidem, não quero isso para mim. Então, a gente tem que estar atento aos níveis de vitamina B12, mesmo suplementando. Por quê? Porque suplementar não é sinal de que você absorveu, entendeu? Então, as pessoas que suplementam também tem que, de vez em quando, ficar de olho nos níveis de vitamina B12. Agora, quando uma pessoa muda para uma dieta animal, uma dieta carne, uma dieta que come todos os produtos animais, para uma dieta totalmente vegetariana estrita, pode demorar um tempo para essa pessoa mostrar deficiência de vitamina B12. E muitos usam isso como argumento. Não, faz 6 anos que eu sou vegetariano, nunca tive nenhum desses sintomas. Por quê? Porque é possível que o nosso próprio organismo tem a capacidade de reciclar a vitamina B12 que é secretada no nosso trato gastrointestinal. Então, assim, fica como que um falsa deficiência ali, entendeu? Agora, a dieta ovo-lacto-vegetariana pode prover toda a B12 que você precisa para a sua saúde, certo? Com mais facilidade. Sim. Você come só ovos e leites. Mas a dieta totalmente vegetariana devem introduzir no organismo alimentos que são fortificados com a vitamina B12 ou ingerir os suplementos de vitamina B12. Aqui nos Estados Unidos é raro encontrar uma pessoa que tem deficiência de B12 porque tudo é fortificado com B12, sabe? Até o que não precisa é. Mas quem não come muitos industrializados e alimentos processados, às vezes não encontram essa suplementação de B12 e precisam suplementar. E a sugestão é de 2 a 2 microgramas e meia por dia. E a melhor maneira de você saber se você está deficiente de vitamina B12 é fazendo o exame de sangue. Porque até os que ingerem vitamina B12 podem estar deficientes. Então, assim, são duas preocupações
para os que querem se tornar vegetarianos, que não são preocupações, na verdade, certo? Porque temos as alternativas, tanto para proteína quanto para B12, que é uma vitamina essencial e deve ser suplementada para aqueles que aderem à dieta totalmente vegetariana. Uhum. Por último, como sabemos quando parar de comer carne? Acho que foi a sua última pergunta, certo? Como saber quando parar de comer carne? Eu volto para aquele mesmo ponto. O conselho foi em 1899, 1900 e 1901. Para mim, isso é muito tempo. E o conselho diz o seguinte: o Senhor disse claramente a seu povo que lhes viriam todas as bênçãos, caso eles guardassem seus mandamentos e fossem um povo particular. O estado da mente tem grandemente que ver com a saúde do corpo. Em geral, o Senhor nem proveu carne ao seu povo no deserto, porque sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação. A fim de modificar a disposição e levar as mais altas faculdades do espírito a exercício ativo, deles tirou a carne de animais mortos, deu-lhes o pão dos anjos, maná do céu. Então, assim, para o povo escolhido de Deus, durante aquele povo que eles estavam passando antes da entrada, aquele tempo que eles estavam passando antes da entrada da Canaã, ele tirou deles a carne, para que a mente deles não ficasse embotada e para que a saúde física deles fosse a melhor possível, para que eles pudessem viver ali as dificuldades que eles iam passar. E em 1899, a luz que me é dada é que não tardará muito, teremos de abandonar o uso de alimentos animais. Mesmo o leite terá de ser rejeitado. Acha-se sobre a terra a maldição de Deus, porque quanto os homens a arruinaram. Os hábitos e práticas dos homens levaram a terra a tal condição que algum outro alimento precisa substituir a carne para a família humana. Não necessitamos absolutamente de alimento carne. Deus nos pode dar outra coisa. Isso Uau. é Conselhos do Regime Alimentar, página 384. Não necessitamos absolutamente de alimento carne. Deus nos pode dar outra coisa. Então, quando que é? Como não sabermos quando é para parar de comer carne? Para mim é bem claro. Mas estude, entenda os seus malefícios, faça um planejamento de substituição, porque só tirar a carne e não entender como substituir não é saudável. Aprenda a fazer pratos saborosos e nutritivos, por favor, porque tem muita comida vegetariana que é ruim, mas é ruim com força. É verdade. Com que muitas pessoas não tenham interesse nenhum em aderir a esse tipo de dieta. Então a gente acaba sendo até um mau testemunho para as pessoas que algum dia considerariam tal dieta. E faça uma mudança progressiva. A gente tem que orar e fazer reformas de maneira sábia e equilibrada. E manter em mente que outras pessoas não precisam estar no mesmo ritmo da nossa caminhada e que a gente precisa respeitar a decisão das outras pessoas e ser uma influência positiva através do nosso exemplo, mais do que tudo. É o nosso exemplo, né? Seja uma luz e fale de Deus, ou fale sobre dieta e, se possível, use palavras. E, se necessário, use palavras, né? É o que diz. Sim. Então, é o que eu digo. Siga a sua dieta e seja uma luz através do seu exemplo. Muito bom. A intenção realmente, eu achei maravilhoso, Dani. Obrigada. A intenção realmente aqui é que você possa ser mais saudável, mas não só isso, né? Que a gente possa ter um bom discernimento das coisas espirituais também, né? Eu acho que esse é também o foco de todas essas questões, né? Ai, Dani, muito obrigada mais uma vez de você estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. Nossa, tanta coisa que eu aprendi, gente. Espero que você também, do outro lado da telinha, também tenha aprendido muita coisa, falado uau, assim como eu, ficado chocado, falado, nossa, e agora que mudança eu vou ter que fazer? Enfim, aqui ninguém é obrigado a nada, mas a intenção, como a gente já comentou, a gente te ama, a gente te quer ver mais saudável e mais feliz também, tá bom? Pensa com carinho todas as coisas que às vezes você fala, uau, será que eu estou me tornando escravo da minha alimentação? Mas eu gostava tanto de comer aquela bolacha de morango. Enfim, foi muito específico, mas a vida dá dessas, a gente às vezes pensa no que a gente estava fazendo. Mas brincadeiras à parte, mas nem tanto. Espero que você tenha gostado. Aproveita, manda para o seu amigo, para sua amiga, para sua mãe, para sua família, fala, amigos, vamos melhorar? A gente se ama, a gente precisa se ajudar nessa vida, mas tá tudo bem, a gente vai aos pouquinhos, e eu acho que é muito do que a Dani comentou, eu acho que Deus vai mostrando, se é do seu interesse também, Deus mostra, Ele te ajuda, Ele vai fazendo com que você consiga deixar essas coisas que muitas vezes estão reinando na sua vida, né?
Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Compartilhe também, dá um like aqui embaixo para o YouTube falar: uau, eles estão gostando do conteúdo. Vou mandar para mais gente. Então, coisa boa tem que ser compartilhada. Ajuda nós, tá bom? É isso, Dani. Muito obrigada mais uma vez. E a gente te espera, galerinha, no próximo Giro 180 Graus Experience. Muito obrigada pelo convite e que Deus abençoe cada um de vocês na jornada de Giro 180. Muito bom, obrigada. Tchau, gente.